Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, vídeo nesse canal pessoal meu no YouTube e também no Kawaii. Inicialmente peça o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, os homens estão solteiros por conta das exigências de muitas mulheres hoje em dia, certo? Ontem mesmo, pessoal, antes de destrinchar sobre o assunto, quero lembrar de links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre que se encontram na descrição. Links de produtos ligados à minha loja na descrição, e também na descrição deixarei o meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo? É o seguinte, pessoal, por que eu tenho insistido nessa tecla, né? Porque eu não tenho falado mais relacionado a isso, né? Porque enfim, é uma coisa, eu acredito que é uma coisa notória, né, pessoal? Mas, enfim, eu tenho falando mais sobre isso porque propriamente nunca se viu uma geração de mulheres pedindo tanto acima da tabela FIP, tá entendendo? Esse que é o ponto, né? Porque quer dizer, muitas vezes a gente se depara com mulheres que, carro não basta mais, né? Tem que ter milhares na conta, tipo assim, 15 mil quem ganhar 15 mil por mês tem que ter um casão, tem que falar vários idiomas, tem que enfim, vai sempre naquele viés do homem fazer manobra, né? Até porque propriamente aqui no Brasil existe toda uma cultura, né, de endeusamento do feminino em detrimento do masculino, né? Tem gente que não entende isso que eu tô falando, tem gente que imagina assim, que eu tô até exagerando, o que não é verdade, pessoal, o que não é verdade, tá entendendo? A verdade é que o homem, né, o homem comum sem muito dinheiro é ninguém, né, no sentido de relacionamento. E existe também toda uma cultura anti-homem aqui no Brasil, né? E quando eu digo isso, tem gente que não acredita, de jeito nenhum, né? Tem gente que diz assim, que tu tá mentindo, porque... E ontem mesmo, pessoal, eu vi um vídeo de um canal aqui no YouTube perguntando para as próprias mulheres, né? Homens são, né? E elas respondem, né? Elas dizem assim, umas dizem que homens são frouxos, outras dizem que homens são mentirosos, outras dizem que homens são... tá entendendo, pessoal? Enfim, elas sempre vão nesse viés, né? Nesse viés de ódio, à figura masculina. E eu acredito que já tem influência de redes sociais, artistas, né, entre aspas, que propriamente propagam o feminismo e se incute nas mulheres, né? Vocês sabem, pessoal, quer queira ou não, a música ela tem a capacidade de moldar ou transformar o comportamento de uma pessoa, tá entendendo? Esse que é o ponto, né? Não só isso, né? Eu acredito assim que as mulheres elas tendem a ser muito influenciadas pelas outras aqui ou pelos outros aqui no Brasil, tá entendendo? A gente vê que propriamente as mulheres elas têm um viés mais coletivista, elas andam muito juntas,
o que é diferente para o homem. O que é diferente para o homem, porque o homem ele é mais individualista. Ele entende que a salvação advém das suas próprias responsabilidades. Tá entendendo? Tá entendendo? Então elas têm esse viés mais de uma fofocar com a outra, né? De propriamente o que uma faz, outra faz também. É isso que eu tô querendo dizer. Tá entendendo? O que uma faz, outra faz também, né? E se uma mulher tá dizendo que o homem, desprezando o homem, outra vai lá e copia o mesmo comportamento, e assim vai, entendeu? E assim vai, né? E enfim, a gente vê claramente, pessoal, a gente vê claramente que há toda uma disposição de muitas mulheres hoje em dia em querer o cara, somente o cara endinheirado, somente elas vão naquele viés materialista, né? De querer o homem somente pelo que ele pode proporcionar, não pelo que ele é em si. Propriamente isso vai numa situação do seguinte, né? Que muitas mulheres hoje em dia não estão gostando do homem em si. Tá entendendo? Elas não estão gostando do homem em si, né? E elas estão indo naquele viés utilitário, né? Antes que alguém venha falar assim, porque não estou falando de todas, tá? Entende, pessoal? Porque eu sei que existem mulheres ainda que valorizam, né? Mas não são a maioria, né? Que valorizam o homem, mas não são a maioria hoje em dia. A maioria vão naquele viés de sempre descaracterizar, né? De inverter os valores dos relacionamentos. Tu tá entendendo? E esse é uma das questões que dificulta muito, né? Esse comportamento, esses comportamentos misândricos que as mulheres estão tendo perante ao homem, né? É esse que é o ponto, né? Porque propriamente eu vejo que tem até matérias, né, de famosas que dizem que se arrependem depois de uma certa idade de não terem sido mães, né? Por quê? Porque viveram uma vida totalmente desregrada na juventude, né? E passou o tempo e elas viram que deveriam terem vivido, né? Vivido diferente, tá entendendo? Deveriam ter vivido de uma forma mais família, né? Ou seja, antigamente, pessoal, inclusive, eu tenho que falar isso aqui, antigamente as mulheres elas se casavam mais cedo, né? Elas tinham uma predisposição, né? Elas tinham essa vontade de se casar mais cedo, que não é uma... é lógico, né? É lógico, né? As próprias famílias eram mais estruturadas, né? Acabava que os relacionamentos muitas vezes eram porque um ou outro indicou ali, um ou outro da família indicou a mulher para o homem, ou vice-versa, tá entendendo? Ou vice-versa, né? E propriamente antigamente o que acontecia, né? Os relacionamentos eles se construíam através né, de quem estava próximo a ti, porque a gente não tinha muito contato com pessoas de outros países, porque a gente vivia uma era mais analógica, não tinha essas comparações em redes sociais, não havia essas disputas irracionais que a gente vê nos tempos atuais, né? De um querendo se provar melhor do que o outro, e eu propriamente não curto isso, pessoal, né? Não curto isso, né? Enfim, então tem todo esse viés, pessoal, viés utilitário das mulheres, de muitas mulheres, tá? Não todos, né? De querem somente o homem pelo que ele pode proporcionar, tá entendendo? Né? E propriamente, pessoal, propriamente assim, pode falar o que for, né? Pode falar o que for, né? Mas
não existe milionário para todos, né? O ponto é o seguinte, eu sempre faço questão de falar isso porque hoje em dia tá muito distópico essa parada, tá muito distópico, né? É lógico que nós, enquanto homens, a gente tem expectativas sobre as mulheres, né? Entendeu? É, é lógico, né? Se elas querem ser exigentes também, o problema é delas. Agora, é, o ponto é o seguinte, né? Será que existe homem que supra todas essas exigências que elas estão pedindo hoje em dia, né? Muitas vezes é melhor o cara procurar um autodesenvolvimento, né? E parece, né? Parece para mim, né? Que quanto mais o homem se busca, vamos dizer assim, busca o desenvolvimento pessoal, menos opções ele tem, por incrível que pareça, né? E aqui o desenvolvimento pessoal não é necessariamente no viés financeiro, pessoal, né? Porque hoje em dia o que está falando mais alto realmente é essa parte da grana, né? Porque a gente está numa sociedade muito materialista, né? Então, é esse que é o problema, pessoal. É esse que é o problema, né? Mas, voltando aqui a falar, né? Voltando aqui o meu raciocínio, é o seguinte. A gente tá nesse viés aqui, o Diego tá falando mais alto, mas só que há outras partes que a gente pode desenvolver melhor. É lógico que a gente pode desenvolver mais, né? Propriamente o Brasil não é um país rico, né? Mais rico financeiramente, né? Mas tem outras áreas que a gente pode desenvolver, por exemplo, o intelecto, espiritualidade, a questão do físico, psicológico, né? Muitas das vezes essas questões envolvendo o desenvolvimento pessoal que eu aqui trouxe, não no viés assim de coach, não, até porque eu não acompanho nenhum, para mim não faz sentido acompanhar nenhum coach de relacionamento hoje em dia, tá? Inclusive os PUAs, aquela moda lá de PUA já tá acabando no Brasil, tá entendendo? É esse que é o ponto. Por quê? Não funciona, pessoal. Vai sempre dar aquele viés assim, porque o homem tem que fazer mil e uma coisas para poder se adequar. Vai sempre naquele viés assim né, vai sempre naquele viés assim a mulher tá lá num pedestal, tá vendo? Tá lá num pedestal e o homem tem que subir a montanha, né, pra chegar até ela, tá entendendo? E isso não funciona, pessoal, isso não funciona. Eu nunca comprei um curso de sedução, né, e até me orgulho, eu muito me orgulho disso, tá entendendo? Então, pessoal, e vão me dizer assim, porque ainda tem os aplicativos de relacionamento. Cara, se tu não for muito destacado hoje em dia, né, principalmente em termos financeiros, né, simples assim, não compensa. Muitas vezes tu tá ali jogando um tempo valioso fora, né, no qual você deveria estar focando no seu próprio desenvolvimento, né? E repito, não é só desenvolvimento financeiro. Eu sei que dinheiro é importante para pagar as contas, mas também não é tudo, tá entendendo? Também não é tudo, né? Eu não serei hipócrita, pessoal. Eu queria ser rico financeiramente, né? Mas quantos podem chegar nessa situação aqui no Brasil? Somente ali beirando 1%. Mas só que tem muitas mulheres que estão fora da realidade, achando o tempo está passando para elas, o tempo é inimigo para as mulheres, né? Quando eu digo isso, né, vão vários haters vêm me julgar, mas é uma verdade, pessoal, porque vocês já viram, é muito incomum uma mulher, por exemplo, engravidando a partir dos 40, 50 anos. Tá entendendo? Então tem que entender, é preciso entender que homens e mulheres são diferentes, tá entendendo?
Homens e mulheres não vão para um relacionamento no viés assim, igualitário. Eles vão no viés de complementarianismo, né? Ou complementarismo, tá entendendo? Né? Mas só que tem muitas mulheres que não têm essa percepção, entendeu? Elas não, elas, inclusive quando eu pergunto para ela a mulher, as mulheres tem para vamos dizer assim, tem para oferecer em um relacionamento, tá entendendo? Muitas dizem assim, porque o caráter, né? Mas o caráter é uma questão assim obrigatória, tá entendendo? E propriamente tem outras respostas que elas acabam trazendo, né? Mas para vocês verem o quanto que está desproporcional hoje em dia, né? Elas pedem que o cara tenha muitos recursos financeiros, enquanto ela só tem a oferecer ali, muitas vezes, a presença dela, né? Agora, será que isso seria o suficiente para se ter um relacionamento saudável? Tá entendendo? É por isso que tá tão difícil hoje em dia, pessoal, né? Porque a gente vê que tá havendo um desequilíbrio, né? Homens e mulheres não estão se entendendo de uma forma geral, né? No sentido de se aproximarem para não só se relacionar, mas também para formarem família. E não estão, homens e mulheres não estão se entendendo, tá entendendo? Tá faltando o quê? Conexão, reciprocidade, respeito, né? Até muito mais por parte das mulheres, porque existe toda uma cultura aqui no Brasil de empoderamento feminista, no qual despreza tudo aquilo que é atributo, que é relacionado ao masculino, tá entendendo? Mas essa agenda não é somente no Brasil, é mundial, né? Propriamente até se falam hoje em dia sobre a volta do PL da misoginia, né? O que significa no final da linha, censura a figura masculina, tá entendendo? Vai chegar um momento que o homem vai ter que utilizar, será que até numa forma de zoeira aqui, vai ter que o homem vai ter que sair de casa usando esparadrapo, porque qualquer coisa vai ser interpretado como se fosse misoginia, entre aspas, né? Dependendo do que o homem fala hoje em dia, é maior frescura, né? Não sei se vocês já perceberam isso, tá entendendo? Mas enfim, era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Era isso que eu tinha para dizer relacionado a esse tema, né? Até para não me delongar muito, eu vou encerrá-lo por aqui, né? Lembrando, pessoal, que deixarei links de produtos relacionados à minha loja na descrição, certo? E também deixarei meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente. Certo, pessoal? Então era isso, até para não me delongar muito. Valeu, até a próxima.